Vamos iniciar com a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, para que Ele nos conduza, nos abençoe, nos ilumina, né? Que Ele possa trazer o conforto necessário para a nossa saúde física e espiritual. Vamos, então, meditar e orar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe maravilhosa que nos assiste, que nos ampara, atendendo a nossas necessidades. Somos muito gratos a essa maravilhosa ajuda que nos é disponibilizada. Né? Muito bem. O título de hoje do nosso estudo, Vencendo as Nossas Imperfeições, é o título de Obsessão. Um assunto bem vasto, né? Que desperta muita curiosidade a quem está chegando no Espiritismo, né? De como é esse processo. E essa lição de hoje vai nos orientar um pouco mais para que a gente possa estabelecer uma vigilância plena em nossa vida, no dia a dia, tanto material como espiritual, né? Porque todos nós estamos expostos a esse tipo de intervenção, né? Então, essa lição começa nos dizendo assim: Jesus teve a preocupação de preparar a humanidade para enfrentar as dificuldades. Alerta-nos para o fato de que, no mundo, passamos por aflições. Na realidade, não há quem passe toda a existência sem sofrimentos, cujas causas podem ser de ordem material ou espiritual. Entre estes últimos está a obsessão, que é a ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa com o objetivo de causar-lhe sofrimento. Na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, há o relato de casos de portadores desse transtorno, referidos como atormentados, endemoninhados, lunáticos, possessos, curados por Jesus ou por seus discípulos. O sofrimento que obsessores provocam objetiva fazer justiça ou exercer vingança contra os que prejudicaram no passado. Além de meio de resgate, a obsessão pode servir de prova neste caso. Funciona como teste para impulsionar-nos ao progresso espiritual. As imperfeições morais favorecem a ação dos obsessores. Por isso, o êxito na luta contra o seu assédio depende do esforço que fazemos no sentido de vencê-las. Vários recursos são empregados na assistência espiritual, ou, como preferem alguns, no tratamento espiritual dos portadores de transtornos obsessivos. Estudo e prática do Evangelho e de obras doutrinárias, pensamento positivo, bom ânimo
e otimismo, prática do bem, oração, passe e água fluidificada, reunião de evangelho no lar, desejo de libertar-se e força de vontade nas reuniões mediúnicas privativas. O estudo e prática dos ensinamentos evangélicos, feitos com desejo sincero de melhorar-se, provocam profundas mudanças no ser humano, enobrecendo-lhe os sentimentos, pensamentos e ações. Daí a importância de fortalecer-se o obsidiado através da sua elevação moral, o que se consegue com a reforma íntima que somente o estudo e a vivência dos ensinamentos evangélicos proporcionam. O resultado dessa mudança é um estado mental que gera vibrações elevadas, as quais funcionam como barreiras às influências dos obsessores, além de atrair a ajuda dos bons espíritos. Pensamento positivo, bom ânimo e otimismo são de importância muito grande. Jesus, o maior de todos os médicos e psicólogos, no momento em que dirigia aos discípulos palavras de despedida, encorajou-os, recomendando bom ânimo. Com certeza, teve por objetivo evitar que ficassem tristes ou mesmo deprimidos. Ao praticar o bem, sobretudo com amor, o obsidiado atrai o auxílio dos espíritos elevados e aumenta seus méritos, a fim de que possa ser beneficiado pelo Criador, no sentido de abreviar a expiação, segundo a sua justiça e misericórdia. A oração, além de proporcionar-lhe sensação de paz, força, coragem e aumento da resistência moral, igualmente atrai a assistência dos bons espíritos. Através dela, pode suplicar ao Criador que lhe perdoe as dívidas. O passe e a água fluidificada são recursos importantes para livrá-lo dos fluidos perniciosos irradiados pelo adversário e envolvê-lo com energias salutares. É importante que deseje a própria cura, colaborando com a força da sua vontade e a oração. Quando não segue essas orientações, os resultados da assistência espiritual ficam além do esperado, correndo o risco de permanecer longo tempo recebendo passe com fases de melhora e recaída. Os perseguidores do mundo espiritual inferior podem ser convencidos a desistir dos seus planos, através do diálogo bem conduzido com base no Evangelho e nos ensinamentos doutrinários, pelos bons espíritos diretamente ou por meio das reuniões mediúnicas privativas de assistência espiritual, realizadas por equipes bem preparadas nos centros espíritas. Muito bom. Bom, está aí a nossa lição de hoje, né? Ele fala que a preocupação de Jesus era em nos preparar a humanidade, preparar o humano, né? Para que nós possamos passar por provas de ajuste, para que sejamos aperfeiçoados e evoluídos, para que a gente evolua. O grande objetivo é esse, né? Que a gente vá aparando as arestas, né, com os nossos desafetos. Porque, na verdade, assim, todos nós temos desafetos e temos assuntos mal resolvidos, né? Então, Jesus nos coloca
esta grande oportunidade de podermos corrigir estas situações, corrigir, né, esses desequilíbrios, esses mal entendidos que existem em nossas vidas, né? E eu diria assim, obsessão, obsessão não é só espiritual, existem obsessões materiais também. Pessoas que têm o propósito principal de prejudicar, de atrapalhar a vida do outro, né? Seja por inveja, né? Cobiça. Então, diversos os motivos na materialidade, essas situações, essa vivência desse sentimento, né? E na parte espiritual, é aquilo que a gente não se lembra, né? E que muitas vezes, a gente falou disso já aqui também, muitas vezes, esses ajustes não é só espírito e obsidiado, quem está na matéria, tá? Isto acontece dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade, né? Afinal de contas, um irmão seu pode ser um desafeto seu da outra vida passada, ou de outra vida, seja lá qual for, né? Mas, normalmente, ocorre dessa forma, né? As situações de ajustes, né, ocorrem dessa forma. E quando não são desta forma, são através de espírito que se encontra do outro lado, né, com você que está aqui, né? E isso é uma coisa terrível. É uma situação que nós recebemos dentro do nosso círculo de atendimento, de obsessão, em casas espíritas, pessoas que estão prestes a serem internadas em manicômio, em hospitais, né? E, então, pessoas extremamente debilitadas e que a gente acaba ajudando e esclarecendo tanto a pessoa que está aqui encarnada, que às vezes está sofrendo e não tem conhecimento dessa particularidade, né? E o irmão que está lá do outro lado, que ele assume que ele quer a vingança, que ele quer cobrar a dívida que ficou pendente, né? Então, ele não sabe que existem vários caminhos para que ele possa fazer isso, sabe? Então, não é através dele prejudicando, dele atuando em cima do desafeto dele aqui na matéria, ele vai conseguir realizar. Afinal de contas, ele está praticando uma maldade. Ele está aumentando o seu débito. Ele não está aliviando em nada. Ele está se auto-prejudicando. E isto é uma forma, inclusive, que quando a gente atua em reuniões mediúnicas de desobsessão, né, e nós atendemos isso, é justamente isso que a gente mostra para o nosso irmão, né? Mostramos que não é dessa forma que ele vai conseguir ser feliz e ter paz, né? Ele está aumentando o seu débito, né? E então é uma coisa que precisa estar sempre vigilante. E aí, aonde entra a nossa parte, a nossa vigilância, né? Porque
as nossas imperfeições morais, nós temos que corrigir, nós temos que ajustar. E como que nós fazemos isso? Fazemos isso através da prática do Evangelho, dentro dos ensinos que as obras doutrinárias nos deixou, né? Assim, pensamento positivo, ter um ânimo, ter otimismo, né? Praticar o bem sempre, a caridade, a gente sempre fala isso. Orar, orar, pedir a Jesus que te perdoe, né? Para fazer, participar de uma reunião e fazer um passe, tomar uma água fluídica, né? Fazer o evangelho no lar, para que essas energias se dissipem e melhorem. Porque com isso, com esta prática, nós estamos nos ajudando e estamos ajudando os irmãozinhos que estão lá do outro lado, desorientados, né? Estamos mostrando a ele o caminho de como construir uma vida saudável, uma vida de amor, né? Então, é onde a gente consegue ajudar o irmão do outro lado. E nós teremos a nossa recompensa, teremos o nosso perdão, né? Pelo aquilo que a gente praticou devidamente. Então, os ensinamentos que a gente tem na nossa doutrina são exatamente para isso, para que o grande objetivo nosso é ajudar os nossos irmãos, ajudá-los, que eles não, não serão felizes praticando este ato horrendo de ficar querendo se vingar a todo custo, né? Existem situações que são terríveis, né? Então, essa mudança nossa, nós precisamos praticá-la muito, né? Que a nossa autoestima, nossa renovação íntima, o nosso autoconhecimento, isto é que fará que a gente evolua, que a gente cresça espiritualmente e que a gente possa, né, melhorar e ser uma pessoa saudável, material e espiritual, né? Ajudando os irmãos que nos acompanham. Porque quando nós começamos a fazer esta prática do amor, do bem, de ajudar, nós estaremos nos cercando de bons espíritos, que vai nos gerar mais ainda energia boa, né? Vai nos poder elevar e nos colocar um degrau melhor, né? E aí, lembra-se bem aqui na nossa lição, né? Jesus, o maior de todos, médico e psicólogo. A gente fez o estudo daquele livro, O Médico Jesus, e a gente sabe que ele está de braços abertos, querendo nos ajudar, né? E esta ajuda é justamente através desta oportunidade que ele nos coloca, da gente estar tendo a condição de poder reparar os nossos desvios de conduta, né? Podemos agradecer sempre a Jesus por esta grande oportunidade de nos ter dado a vida e esta oportunidade de lustres para que possamos crescer e ajudar os nossos irmãos também, né? Praticar o bem como amor, com carinho, né? E aí, isto vai atrair esses bons espíritos, ajudando esses nossos irmãos que estão lá também desorientados, né? Isto é a coisa que aumenta o mérito nosso, aumenta a nossa bagagem perante o nosso Criador. Então,
A oração. A oração é importantíssima para que a gente haja nesses momentos, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha coragem de superar e, e aumentar a nossa resistência. A nossa resistência às investidas dos nossos irmãos. Porque é assim, às vezes, uma cobrança é tão forte que às vezes sozinho a gente não consegue. Né? É uma cobrança tão forte e violenta que sozinho não conseguimos. Então precisamos de ajuda. Precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, nos entregar na mão de Jesus, pedir que Jesus nos abençoe, nos ilumine e mostre o caminho do bem para esse irmão. Mostre a esse irmão que na forma correta dele agir não é essa. Né? Então, através do passe da água fluidificada periódica, que você pode fazer esse tipo de tratamento, é um recurso importantíssimo para nos livrar dessas investidas, desses fluidos que são maléficos à nossa condição e à nossa situação. Né? Então, é assim que nós precisamos agir com grande importância para a nossa cura, para a nossa própria cura, para o nosso engrandecimento moral. Né? Os, os resultados que são colhidos quando a gente tem esta vigilância maravilhosa são, assim, maravilhosos e orientadores. Né? E aí, na parte final do nosso estudo de hoje, ele fala sobre as reuniões onde os irmãos são doutrinados em reuniões de desobsessões. Né? Isso é uma prática e a principal coisa que nós levamos para esses irmãos é exatamente o que a doutrina nos ensina. Todas essas leis morais, a lei de ação e reação, a lei do amor, a lei do perdão, tudo isso é o que a gente explica a esses irmãos para que eles entendam que o caminho não é através de olho por olho, dente por dente. Né? Não é assim que funciona a vida. A vida funciona através do perdão, do amor, do carinho e dos ensinamentos morais e evangélicos que Jesus nos deixou. Né? Então, esta é uma situação que temos que ficar bem atentos e vigilantes. E isto nos proporcionando a nossa reforma íntima, o nosso sentimento maior de amor aos nossos irmãos. Perdoá-los, principalmente. Perdoá-los pela forma que eles agem. Porque assim nós estaremos quebrando barreiras e superando dificuldades e desequilíbrios, conseguindo com isso uma vida espiritual sadia e plena. É isto. Obsessão é isto. É uma situação que nós podemos administrar e superar com devido dedicação e amor. Muito bom. Eu abro então agora os microfones para a gente bater um papo e trocar ideias. Todos que quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Boa noite a todos, gente. Boa noite, dona Sueli. Nós sabemos, na verdade, que a obsessão é uma doença de cunho espiritual, onde o obsessor age sobre a vítima, tirando dela todas as forças de defesa. Eles agem de forma silenciosa, trazendo transtornos e doenças, atormentando a vítima, levando ela até mesmo à possessão, que é o grau mais alto
da obsessão. A obsessão pode ser kármica também, quando o obsessor vem à procura de vingança por transtornos de vida passada. É para se livrar dessa situação, devemos levar uma vida com amor, com moral elevada, assim como Jesus nos ensinou. É preciso também participar de uma casa religiosa, onde o obsessor pode ser doutrinado para um acerto de contas, que pode estar vindo a várias reencarnações, ia dizer séculos, mas pode ser reencarnações. Para se livrar, não devemos esquecer do Evangelho no lar, das orações, da vida regrada. E há vários tipos de obsessão. Não é só o encarnado que obsidia o encarnado. O encarnado também faz a mesma coisa com o desencarnado. Durante a noite, quando a gente deixa o corpo, nós vamos atrás do quê? Daqueles irmãos que nos foram, em outras ocasiões, inimigos. E nós vamos cobrar, fazer a cobrança. E assim vice-versa. Então, o estudo da obsessão, ele é muito longo e muito profundo. Por isso, seria muito bom que todos os nossos amigos conseguissem um livro que ensinasse bem sobre esse estudo. Ele é muito importante para nós. Nos livraria de muito sofrimento. É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado, dona Sueli, pelas palavras. Mas é isso mesmo. Mas uma coisa que temos que lembrar muito bem, né? É a oportunidade que Jesus nos coloca diante de nossos desafetos. Jesus nos coloca diante dos nossos desafetos para os devidos ajustes. É onde nós temos que estar preparados através de leituras edificantes, evangelho, prática do bem, para que a gente possa combater esse mal, né? Muito bom, muito obrigado, dona Sueli. Quem mais quer falar? Posso falar mais um pouquinho, Daqui, Com certeza, dona Sueli, por favor. quando a obsessão chega ao grau de levar a pessoa a ser possuído, que se chama a possessão, é o caso onde essas pessoas são internadas em manicômios com pessoas loucas. E, na realidade, elas não têm nenhum problema físico. Bom, tem físico, sim, porque se tem espiritual, também afeta a parte material. Então, tem que se entender bem o tipo de obsessão que a pessoa está passando. Porque ali é o quê? Vítima e algoz, que um dia vão ter que se encontrar e se perdoarem para continuarem vivendo em outras encarnações como familiares novamente. Obrigado. Obrigado, dona Sueli. Existem situações assim muito críticas, né? Conheço um caso que fez um tratamento lá no SEAC, lá no Amor e Caridade, né? A pessoa estava às portas da família interná-la num hospício, como louca. Não tinha mais condições. Não tinha condições nem, inclusive, de andar. Ela chegou, a primeira vez que foi lá no Amor e Caridade, ela chegou carregada lá. E, às vezes, esta situação são pessoas que, às vezes, têm mediunidade, né?
que não conhece nada do Espiritismo, desconhece as leis que regem a vida, né? Porque eu digo que o Evangelho nosso são as leis que regem a vida, não é verdade? Então, pessoas que desconhecem isso e passam por esse sofrimento, porque isso, às vezes, nada mais é que irmãos que querem que ela trabalhe, que ela seja uma médium de ajuda e de cura, né? E que, por desconhecimento, acaba sofrendo. Então, sofre muito. Ela hoje, ela hoje é uma das melhores médiums que tem lá no Amor e Caridade, né? Ela faz um trabalho assim maravilhoso. E esteve às portas da loucura. Hoje não, hoje ela está maravilhosamente bem. Tereza, você ia falar? Não, ia. Uma pergunta, né? Que nem você estava comentando, né? As pessoas que são obsediadas, né? Se elas não conseguem o equilíbrio, se elas ficam desequilibradas, elas também vão ter uma consequência para vidas posteriores que vão vir com, assim, assim, com uma, não sei se seria a palavra missão, se seria, assim, uma expiação que ela venha para ser testada, não, para enfrentar esse problema novamente. É uma coisa que vai para o futuro? Sim, com certeza, Tereza. É uma situação que, enquanto ela não ajusta essa dificuldade que ela tem, né? Essa dificuldade, eu digo assim, ó, quando ela não apara essa aresta, tá? Quando ela não conduz a vida dela ajustadamente com este irmão que é o obsessor dela, ela virá outras vidas até que isso seja zerado, né? Então, por isso a gente tem as múltiplas sequências de vida. O Davidson sempre comenta isso, né? E nós temos aí mais de 70 passagens por aqui já. E é a média que todos nós temos, né? Então, sabe lá o que fizemos lá na Idade Média, lá atrás? Não sabemos, né? E, e até, e até isso é uma situação que, muito boa que Jesus colocou, da gente não lembrar disso, né? Porque você já imaginou você ter um irmão, uma irmã, e saber que ele foi um algoz seu na outra vida? Não daria nada certo, não seria nada resgatado, não é verdade? Então, Verdade. enquanto a gente não zera essas nossas é, desorientações, aí, essa posição, né, vai voltar sim com essa expiação e essa prova, né? Uhum. E a pessoa que às vezes é obsediada, ela entra em depressão, ela tem ansiedade, ela não tem controle de si, né? Então, a gente vê assim situações, porque eu participo em reunião de desobsessão no Amor e Caridade, né? Então tenho contato, bastante contato com essas pessoas. E a gente já bate o olho na pessoa, já sabe que ela está com algum irmãozinho junto, né? É uma coisa assim que, pelo dia a dia que nós vivemos e tudo, a gente já sabe que ali a gente tem um trabalho sério a fazer, né? E é um trabalho assim, olha, eu diria para vocês, maravilhoso. Tá? Trabalho de doutrinar esses irmãos é maravilhoso, é muito gratificante. Não temos sucesso em todos os casos que atendemos, mas 90%, 80% dos casos que atendemos, a gente tem sucesso
e a gente consegue trazê-los para uma situação melhor, para que eles possam entender um pouco mais sobre as leis da vida. Porque é assim, eles também estão desorientados, vivendo na espiritualidade desorientados, sabe? Então, existem, assim, inúmeros casos que a gente atende, que às vezes a gente fala, puxa, mas que situação, né? Uma das coisas muito comuns, que acontece muito, é aquele irmão que está lá na espiritualidade e com a preocupação com a família aqui, que está aqui ainda na matéria, sabe? Então, ele não está ajudando nada. Ele está se prejudicando e está prejudicando o andamento da família, né? Porque a gente tem que saber o seguinte: espiritualidade tem uma caminhada, materialidade outra. As duas não andam assim em conjunto, sabe? Então, são caminhos diferentes, né? A gente sabe que a vida continua, que a gente tem inúmeras tarefas na espiritualidade, de ajudar irmãos que estão em situações piores, né? E então esses casos desorientados tem muitos que acabam prejudicando um familiar inconsciente. Mas aí ele é esclarecido e aí a ficha cai. Muito Obrigada. bom. Muito obrigada. Tem mais? Nada. Dagmar, posso falar um pouco? Pode sim, Ana. Eu, como muito tempo trabalhei com reunião de desobsessão também, né? Inclusive com sonoro, a gente tem casos que a pessoa encarnada está obsidiada, a gente faz todo o trabalho, uma oração para que se afaste doutrinando o espírito, e não pode se esquecer de um detalhe muito assim, é até preocupante. No sono, esse desencarnado que estava sofrendo, ele chama de novo o obsessor. Ele se junta ao obsessor de uma tal forma, é bem aí que a gente vê que são casos, como o da que o Mar falou, de vidas anteriores. Eles acostumam de tal forma que eles voltam a se agregar novamente com o obsessor. E muitos casos do obsessor, a pessoa encarnada está sofrendo, obsidiada, e é ela que está obsidiando o desencarnado. Então, como o Dequimar falou, dá para salvar bastante casos, lógico, né? Dá para a gente trabalhar, mas tem muitos casos bem, assim, complicados, porque o próprio encarnado que está obsidiando a pessoa. E tem muito trabalhar muito em cima disso para a gente poder desobstruir. E sempre, como o Dequimar falou, né? Oração, água fluídica e fazer evangelho, e a pessoa tem que persistir. É como se tivesse um defeito no pé e você foi engessado para o pé ficar correto. É a mesma coisa. É bem difícil, muito complicado, mas a gente consegue, na graça de Deus. Obrigada. Isso aí, Ana, muito bom. Obrigado. Exatamente, né? Existem casos que há um tratamento. Não é no primeiro atendimento que vai se resolver a situação. Demanda tempo, né? O tipo de obsessão. Existem vários tipos de obsessão, né? Existe esse caso do familiar com o cuidado com a família, existem desafetos por situações maldosas que ocorreram em outras vidas, né? Então, a gente tem que ir doutrinando e voltar ali, como você colocou, através da afinidade, né? Porque é uma questão de afinidade também, né? Dessa aproximação.
Às vezes demanda várias reuniões para que a gente possa doutrinar esse irmão. Muito bom, bem lembrado. Mais alguém quer falar? Vocês já falaram várias vezes que uma família se vem, com certeza quase todos teve problema, né? Então veio para resgatar, para se melhorar. Eu vou falar por mim. Eu e minha irmã, nós brigávamos muito, muito mesmo. A coisa era tensa, coitada da minha mãe, como você fala agora. Aí tá, agora com o tempo, a idade, a gente foi melhorando, a gente conversa muito, já não tem, a gente, né, pelo menos na minha parte, eu não vejo mais a mágoa, a raiva que a gente, na verdade, eu sinto que ela tinha mais raiva de mim do que eu dela, mas, então, com certeza eu fui pior. Quando a gente volta, a gente, por exemplo, agora nós temos o esquecimento, o véu do esquecimento, mas quando a gente volta, a gente sabe o que aconteceu, a coisa muda. Ou a gente vai ficar com raiva uma da outra de novo. Quando volta, aquilo que você evoluiu, aquele degrau que você conquistou, é a partir dali que continua, né? Você já superou etapas, né? E você não vai regredir, entendeu? Porque você evoluiu, você melhorou, você houve o entendimento. Você já conseguiu, por exemplo, um bom relacionamento com a irmã, né? Tinha várias diferenças entre vocês e que vocês já conseguiram aparar isso tudo. Isso vai perdurar, isso vai ser permanente. Aqui, esse sentimento que você conquistou, esse sentimento fica com você. Não se vai embora de jeito nenhum, tá bom? Porque quando a gente dorme, a gente volta a gente sabe de tudo que aconteceu. Quando a gente está, vamos falar em desdobramento, quando a gente está dormindo, que a gente sai do corpo, a gente deve lembrar das coisas naquela lá. Porque eu queria ter paz e quero continuar assim. Mas você vai ter a paz através dessa renovação íntima que eu falei, através do amor, da prática do evangelho, desses ensinamentos morais. É através desses ensinamentos que você vai obter a sua paz, viu? Não é só através desse entendimento. Porque muitas vezes os nossos desdobramentos a gente não se recorda, né? Então, não se preocupe com isso. Se preocupe com a sua renovação íntima. Você pratique a caridade, que você pratique o amor, né? Que você seja uma pessoa boa. Então, isso é o que vai te elevar espiritualmente. Tá bom? Obrigada. Quem mais ia falar? Oi. O que a gente não pode esquecer aí na pergunta da nossa amiga é que quando a gente desencarna e continua com o conhecimento, com a ruindade, com as coisas boas, com as suas angústias e mazelas, assim como com que a gente aprende a ser bom aqui. Lá a gente terá muitas lições? Terá, mas quando a gente desencarna, a gente não fica bom de um dia para o outro. E quando a gente volta, a gente não lembra de nada. Porque se a gente lembrasse do que nós fizemos desde o começo, Deus me livre. Deus dá esse dom, graças a Deus, da gente não lembrar de nada. Só que o que a gente aprende é necessário que a gente aplique na outra encarnação. Mas como eu vou lembrar? Não vai lembrar, vai ficar registrado em você, para que quando você quiser entortar o pé, como os outros, fazer tudo de novo, algum mosquitinho lá, alguma pulguinha falar, olha, você prometeu, você aprendeu. É mais ou menos isso que eu entendo, não é? Isso aí. O conhecimento, o sentimento que você conseguiu, que você adquiriu, esse não se perde, né? Isso aí. Muito bom. Tinha mais uma pessoa. O Sérgio queria falar. Sim, Dankmar. O Jerry Anderson mandou pelo chat interno aqui. Boa noite, Dankmar. Estou sem voz, por isso venho escrever. Tenho uma pergunta. Como saber quando está sendo vítima de um espírito obsessor? Como saber
quando está sendo vítima do espírito obsessor? Essa é a pergunta dele. Olha, é uma situação que tem que ver o dia a dia, né? Tipo de situação. Aí eu diria assim, sabe? Situações em que o dia dele decorre, né? Se é nervoso, se nada que ele faz dá certo, sei lá. Essas situações demonstram muita invigilância, falta de oração, sabe? Então, dizer, olha, você está com um espírito obsessor, é difícil a gente identificar uma situação dessa, sabe? A gente sabe que a pessoa está desequilibrada, isso é visível. Quando a pessoa está desequilibrada, é visível essa situação, né? Então, por exemplo, o caso que eu contei da pessoa que chegou carregada no amor e caridade, tá? Ela, em nenhum momento, ela desconfiava que ela estava sendo obsidiada por um irmão que queria forçá-la a trabalhar na mediunidade, né? E então, quando ela chegou no centro, aí foi identificada essa situação, através de reuniões, participação em reuniões mediúnicas, tal, e aí foi doutrinando esses irmãos que estavam ali com ela e liberou-a, né? Mas, pessoa que está tendo influência espiritual, eu não diria obsessão, tá? Eu diria influência espiritual. Vamos tratar dessa forma, certo? Ela, tem desequilíbrios assim a todo momento, sabe? Então, é uma situação que precisa ser vigilante, praticar mais as orações, colocar mais amor no sentimento que faz, porque isso, ela está se doutrinando e doutrinando o irmãozinho que talvez esteja ali com ela, né? Tá certo? Daniquimar, aproveitando a sua fala, podemos dizer que podemos ser obsessores de nós mesmos, né? Porque você não é vigilante, você acaba alimentando aquilo que te coloca numa frequência muito mais baixa. É aí que outras entidades encostam em você. Né? Eu fui dirigente de grupo mediúnico de desobsessão no SEAC por 12 anos. Depois eu fui para a área de divulgação espírita. Mas chegamos a pegar um caso da época de Roma, e foi mais de 10 sessões, né? Uma situação difícil, aonde hoje a vítima aqui estava tentando criar os filhos espirituais daquele que queria vingança. E ele estava em cima dos próprios filhos. Para chegar nessa conclusão e chegar no ponto dele aceitar isso, a mudança dela, que estava aqui como mãe, era uma coisa assim de autovigiar, né? Porque ela chegava a filmar vídeos que do nada a criança de 8 anos, 9 anos, vinha querer matar ela. Ela não sabia o que fazer. Quase que essa criança foi internada e nós conseguimos intervir na hora certa. Mas indo na casa dela, trazendo para o SEAC, com os nomes na mão, ia trazendo essa entidade, os médiuns trabalhando em cima disso, até que, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Reinou a paz. Mas enquanto não foi esclarecido e não foi aceito isso, olhando o lado da espiritualidade, aceitando Deus em primeiro lugar, não tinha condições, porque ela ficava achando que tudo era com ela mesma, ela era culpada dela de fazer isso. Então ela alimentava o obsessor dela mesma. Exatamente, Sérgio, é isso mesmo, né? A pessoa alimenta o irmão, né? O primeiro ponto é o que nós falamos na nossa lição. A pessoa tem que mudar seu íntimo, ela tem que melhorar, né? Através do que? Orações, ações boas, né? A prática do amor, o evangelho, a leitura do evangelho, as obras doutrinárias, né?
E com isso ela vai se fortalecer. Sem isso, não consegue vencer. Os irmãos têm poder. A gente sabe disso, né, Sérgio? Que eles têm força. Então, a nossa persistência tem que ser forte e firme, né? Então, às vezes, você entra com situações em atendimentos assim, que aí você tem que até desafiar o irmão, sabe? Tem até que desafiar, né? Eu, por exemplo, recentemente eu tive uma situação dessa, né? E o camarada disse, não, eu vou acabar com todo mundo aqui porque vocês estão me atrapalhando. Olha só a conversa. Vocês estão me atrapalhando. Meu amigo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque a força de Jesus é maior que a sua. Você tem que ser incisivo nesse momento também. Sabe? A força de Jesus é maior que a sua. Contra Jesus você não consegue. Então tenha consciência de que você está fazendo um caminho errado. Se entregue nas mãos de Jesus. Tudo vai melhorar para você. Então esse é o caminho que a gente coloca e atende, né? Dessa forma. Para que a gente obtenha. Marcos, acho que vale a pena comentar rapidinho. A pessoa ficava a primeira meia hora na reunião, a gente passou a fluidificar 1 litro de água para ela e falava para ela, tome água durante o dia, pequenas doses. Você acredita que a entidade reclamou disso? Vocês ficam dando essa água aí que a gente não chega perto. Faz a pessoa ficar aí pensando aí só em Deus, fica só rezando. Por incrível que pareça, mas você vê como o resultado de conectar a pessoa com Deus, o resultado é fantástico. Não, quando a obsessão é forte e violenta, a coisa é complicada. Eu acho que você deve conhecer uma senhora que ia lá no SEAC. Ela ia na nossa reunião toda segunda-feira e toda quarta, que nós tínhamos reunião de segunda e de quarta. Ela saía da reunião e ela caía no corredor. Toda vez eu tinha que sair atrás dela, sabe? Eu não sei como que ela está hoje, se ela melhorou ou não, porque ela não tem ido lá mais. Mas isso ocorreu antes da pandemia. Então, era segunda e quarta-feira, tinha que socorrê-la no corredor. Porque o irmão ficava na sala, a gente atendia na sala, descia para o corredor e o irmão pegava ela de novo. E ela tinha muitos, porque ela tinha uns desafetos assim violentos, né? Porque ela foi uma pessoa muito maldosa na época da Inquisição. Então, eu acho que eu sei quem você está falando. Sabe, né? Sei. Então, e eu não sei como que ela está hoje, faz tempo que eu não a vejo. Mas eu também não vi mais, não. O processo obsessivo dela era muito forte e muito grande. Ela saía da sala de reunião, a gente atendia um irmão lá, o outro pegava ela no corredor. Na frequência de vingança, ela tinha muitos que queriam a vingança dela. Para ela mudar e sair desse nível, não era fácil. Não. E dava a impressão até que ela não queria, né? Não se esforçava muito para que isso acontecesse, ou não acreditava, não sei. Ela até que era uma pessoa persistente, Sérgio. Ela frequentava toda semana, tomava água. Mas não tinha força espiritual, né? Não. O domínio dos obsessores era maior. Era maior. Era maior. A força deles está na nossa fraqueza. Sim. Com toda certeza. Mas é isso. Mais alguém quer colocar mais alguma palavra? Eu. Sim. Pode? Pode. Bom, vocês só falaram de problema. Deixa eu falar uma coisa. Olha, e tudo isso que nós estamos ouvindo e comentando, fica o seguinte:
como prazeroso é trabalhar a desobsessão. A gente que tem esse dom de trabalhar com a desobsessão, a gente se sente muito feliz cada vez que um elemento, um irmão, consegue desligar do obsediado. E o obsediado fica livre. É prazeroso. E isso é um exercício de amor puro. A gente vai aprendendo todas as vezes que toca o coração de um irmão desse. Portanto, aquele que sentir um pouquinho de aptidão para trabalhar como um médium e trabalhar como um doutrinador, faça, porque não conheço uma coisa mais prazerosa do que isso dentro do trabalho espírita de caridade. É o amor, tá bom? Era isso. Um abraço. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado pelas palavras. Isso é uma grande verdade, né? A gente se realiza na doutrina, na doutrinação, né? E se realiza mesmo. E isso demonstra o quê? Demonstra que nós estamos aparando as nossas arestas, porque aquele que doutrina não é perfeito. Aquele que doutrina está fazendo porque precisa disso. Porque em algum momento ele falhou. E ele tem que reparar isso. Né? Reparando isto, levando a palavra do nosso querido Mestre Jesus. Os ensinamentos que ele nos deixou. Então, esta é o grande sentimento que aquele que pratica isso sente. Esse dever cumprido e esta realização. Valeu. Alguém mais vai falar? Dankimar. Sim, André, pode falar. Não, eu não consegui ouvir todos porque deu problema no telefone, eu precisei colocar o da Dona Isolda aqui, né? Tá? Mas o título, Obsessão, né? É um título, gente, que dá para falar muita coisa. Muita coisa. Até porque, assim, obsessão é a ação persuasiva de um ser sobre o outro. Veja. Né? Porque não posso falar uma ação maldosa, porque nem sempre, né, um ser da qual deseja o mal do outro. Às vezes deseja o bem, às vezes ama o outro, e acaba agindo de forma persuasiva, tirando a liberdade ou livre-arbítrio do próximo. Também é uma ação obsessora. Né? Então a gente tem que olhar sempre por vários ângulos. Né? Quando falamos em influência, né, que é assim, a fase mais simples, né, de um caminho, né, para vir chegar a uma obsessão, né, uma fascinação ou uma subjugação. Veja, são caminhos. Né? Então começa ali como influência, vamos dizer assim, dentro do contexto normal do ser. Né? Tá, o que é influência? A influência é uma ação mental de um ser sobre o outro. E ela só vai tomar corpo se eu aceitar aquilo que o outro está direcionando para mim. Aí entra o fator de similitude entre os pensamentos e os sentimentos, e entre a moral do ser, que é o fator de simpatia. Né? Por quê? Vem um pensamento bruto, negativo, eu estou naquela situação, aceitei duas coisas. Aceitei o pensamento e aceitei a companhia de um outro irmão, que acaba, assim, por se aproximar e vir a conviver comigo. E com o decorrer do tempo, acaba exercendo
muitas das vezes uma ação ampla, né, não me dando opções de eu agir com o meu livre-arbítrio. Por quê? Porque eu me pus, né, sobre a influência dele, me limitei a seguir, né, os contextos mentais e sentimentais desequilibrados, das quais já fazia parte da minha prova e da qual aquele próximo também dentro do seu estado, também dentro da sua prova, estão por se atrapalhar, coibindo assim um processo, né, de caminhada de evolução. Então, a gente pensando dessa forma, daí a gente começa a olhar daí para o fator obsessão, né? Que é um fator um pouco mais elevado, vamos dizer assim, de influência, né? Da qual a gente começa já a não ter, né, tanto domínio sobre nós. E fazemos, né, igual o Jerry perguntou ali, fazemos coisas que muitas das vezes não gostaríamos de fazer. Mas, como entramos naquele estado negativo e nos estagnamos dentro do nosso processo, veja, de aprendizado, nessa nova oportunidade de vida, ficamos, né, vulneráveis sobre a ação daqueles que estão desencarnados. Mas também existem fatores, né, de que não precisa só ser ação de um desencarnado para um encarnado. Pode ser ação de um encarnado para um encarnado. Exemplo simples. Quantos pais, né, faz com que filhos sejam submissos, não tendo sequer uma liberdade de falar, de pensar, de agir, de tomar decisões. Se torna aquele ser limitado, depressivo, né? Acaba muitas das vezes entrando em estados de depressões, ninguém sabe explicar o porquê. Ele também não consegue se libertar e explanar aquilo que se fechou dentro de ti. Depois vem tentar um suicídio, assim, sucessivamente. Às vezes nem nos apercebemos que nós estamos fazendo também o mal ao próximo, conforme a forma que nos portamos, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos as nossas responsabilidades, sejamos educadores, temos que dar a liberdade do próximo também caminhar com as suas pernas. Porque esse planeta de prova e de expiação, que nós aqui nos encontramos, que é um hospital escola, vamos usar esse nome assim, está para que todos progridam. E um só consegue agir sobre o outro se esse próximo não progredir. Mesmo que ele esteja dentro de uma prova, de uma ação, de um ser obsessor da qual ele prejudicou muito no passado. A sua trajetória, veja, ela é importante. Porque se você se determina a caminhar dentro de um contexto de vida ilibada, você busca a religiosidade, você busca uma casa espírita, participa de reuniões de desobsessões, onde esses espíritos recebem os esclarecimentos, você recebe o esclarecimento, você participa de estudos, toma sua água fluídica, veja, né, toma seu passe, né, e sucessivamente. Você está se fortalecendo, né? Mas não significa que ali, na casa mediúnica, onde aquele irmão foi orientado, eu não gosto nem de usar a palavra doutrinário, eu gosto de usar a palavra de orientado, né? Onde aquele irmão, ele começou a repensar na sua situação, mas ainda não se transformou, né, do dia para a noite, né, já não ser melhor, libertando o seu próximo. Mas o ser que vai em procura, ele recebe um paliativo.
Veja, por que esse paliativo? Porque tem ele obrigação. Qual a obrigação dele? E com esse paliativo que Deus proporcionou que lhe fosse dado, ele pudesse por si caminhar, por si melhorar, por si se fortalecer. Para quê? Para que aquele próximo não agisse nas fraquezas dele, igual o Sérgio falou novamente. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir cotidianamente, mas que na maioria das vezes não seguimos, apenas queremos, né, usar um linguajar popular, chegar lá dentro de uma casa religiosa onde eu estou em desequilíbrio, eu estou enfermo, estou sob influência, estou obsedado, seja lá o que for, com uma cesta cheia de problemas. Eu quero chegar lá, pegar aquela cesta, entregar ali, né, para o dirigente, falar, tá, agora o problema é seu, que eu quero ir embora livre, leve e solto. Não vai resolver. Tem que ter algo a mais, para que assim, se fortalecendo, consiga não aceitar mais aquelas influências das quais estavam sendo direcionadas para ele. É uma luta. E daí, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se libertando. Por quê? Porque aquele que está como estava, como obsessor dele, não vai achar mais as oportunidades, tá, para assim interferir na vida dele, porque ele se reencontrou, ele se reequilibrou. E essa é a nossa prova, eu vou dizer para vocês, tá? Nesse planeta que nós habitamos, não existe um que não receba influência. Não existe um. Tá? Uns mais, outros menos, conforme você assim se posiciona. Né? Então é importante nós olharmos desta forma. Tá? E olharmos também para nós mesmos. Será que muitas das vezes não achamos nós que estamos recebendo uma influência aleatória à nossa vontade, mas na verdade não é? É um desequilíbrio seu, que você cria situações mentais, sentimentais para você mesmo, onde você se auto-obsedia no dia a dia e você se torna um ser desequilibrado. Por isso que nesses dois contextos existem muitos esses altos e baixos. Vamos à casa religiosa, melhora. Ah, melhorei, me afastei, volto a fazer tudo o que eu fazia antigamente e volto ao mesmo estádio que eu estava. Veja, fica naquela gangorra. Até por isso, né, Jesus assim ensinou, né, quando ele disse, meu pai, quando ele curava os obsessores, os endemoniados, os doentes, meu pai te curou. Sigas e não peques mais, para que não volte a se acometer de coisa igual ou pior do que isso que estava por passar. Então, Jesus estava orientando. Siga, veja, diferente, porque nesse momento você recebeu o benefício porque a sua fé se despertou dentro da sua boa vontade de querer se transformar. E aí que você foi merecedor desse bálsamo de meu Pai. Mas você não está liberto se você não fazer a sua parte daqui para frente. Então, siga. Né? É importante isso. Né? Existem vários fatores de obsessão. Vou dar um exemplozinho, vocês deram um monte de exemplo aí. Quem quiser, pegue o livro Sob as Cinzas do Tempo. Né? É a passagem de um inquisidor aqui no Brasil, num manicômio em Minas Gerais. O nome desse inquisidor é Torquemada. O inquisidor mora lá da Espanha. Veja. Ali numa cidadezinha nasceu ali um menino, uma criança, né, da qual, em eternidade, começou a ter muitos desequilíbrios, né, passou por situações difíceis, né,
dentro da loucura. Foi internado num manicômio. Onde nesse manicômio tinha reuniões mediúnicas, liderado coordenava o Dr. Hernandes Guimarães. E na reunião mediúnica apareceu que esse jovem era obsediado por esse líder, ou por esse inquisidor maior, na época. Que esse jovem encarnado estava dentro da sua prova, ele tinha uma prova muito grande. E ali dentro começou a participar também das reuniões mediúnicas, foi se reencontrando, se melhorando, se libertando das mágoas, dos rancores, a qual carregava, porque aí é o segredo maior. E aceitou a receber esse inquisidor como vosso filho, numa nova reencarnação. Só que ali numa cidadezinha, num sítiozinho, ele e a esposa dele, né, receberam essa criança nasceu com a enfermidade do fogo selvagem, porque ele queimou muita gente lá atrás, ele estava na expiação dele. E ali era a oportunidade deles se reconciliarem. Só que essas organizações maléficas não queriam. Eu teria que ter ali muita vigilância e muito amor. Mas, em determinado dia, aquela jovem mãe, essa criança que tanto já o amava, foi fazer seus afazeres de casa e colocou ele ali na varanda da casa, numa rede. Foi fazer seus afazeres de casa. Depois de um tempo, ali voltou, a criança tinha sumido. Foi a ação dessas organizações espirituais sobre uma serpente, né, que ali fez com que agisse, que abocanhasse aquela criança, aquele bebê que estava ali naquela rede. E esses pais entraram em desespero. Mas tocaram sua vida, né, participando ativamente das reuniões mediúnicas. E esse jovem, que estava dentro da sua expiação, conseguiu se recuperar nessa oportunidade. Conseguiu se libertar da influência daqueles inquisidores. Por que estou falando isso? Porque em toda a nossa vida, aqui, ó, nós temos vários desafios. E não está num ponto tão agressivo igual nesse caso que eu contei. Mas que temos nós que nos reconciliar. E essa é a oportunidade que Deus nos dá. Porque se nós não nos reconciliarmos, o que vai acontecer? Ficaremos degradando por várias etapas reencarnatórias. Uma vez, um momento, eu no plano espiritual, exercendo o meu ato de vingança, e o outro encarnado sofrendo a minha ação vingativa. A existência passa, Deus designa que o outro reencarne, estou eu desencarnado e vou agir também dessa forma. Então, quer dizer, vira algo sucessivo que parece que não se acaba nunca. Aí Deus, vendo a falta de esforço, falta de vontade, de nós nos transformarmos em seres melhores dentro de todas essas oportunidades, determina com que reencarnemos na mesma família, onde o relacionamento muitas das vezes é difícil, ou num contexto muito mais impositivo, venha, né,
um ser tão querido com uma deficiência ou com alguma coisa assim, onde os princípios da lei do amor acabam por se predominar. E quando a lei do amor se predomina, pode ter certeza de uma coisa: a reconciliação com certeza ocorreu e não terá mais etapas futuras aonde a ação vingativa de um ser para com o outro terá sua continuidade. Porque no retorno à pátria-mãe, que é a pátria espiritual, nós vislumbramos claramente, puxa, aquele foi meu inimigo lá atrás em Roma, igual o Danquimar comentou. Mas agora, aqui no Brasil, em 2022, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, seja o que for, cuidou de mim por uma vida assim, com muito amor, com muito carinho. Não tenho eu mais força para vingar e querê-lo destruí-lo. Então, Deus age com sabedoria, dá oportunidade constante de nós nos reconciliarmos diariamente com tudo e com todos. Nós temos que emanarmos esforços para vivermos as leis, principalmente a lei do amor. Então, queria só fazer esse comentário, Danquimar. Valeu, André, muito obrigado. Valeu muito. Muito obrigado. Muito bom. Hoje o assunto foi bem extenso. A gente até tomou conta um pouco mais do horário, né? A gente avançou, mas acho que valeu muito a pena, nos esclareceu muitas coisas, né? Nós temos só que agradecer a Jesus e a Deus por essa oportunidade que nos deu na noite de hoje, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses processos, os nossos ajustes. Eu não diria esse termo obsessão, que eu acho não é um termo bonito. É um processo de ajustes, né? Ajustes de entendimentos e de imperfeições, né? Então, grato a Jesus, grato a Deus por essa grande oportunidade e pedimos, Pai, que possa direcionar aos nossos irmãos os nomes postados no nosso grupo, seu amor, seu carinho e a tua luz, para que todos sejam fortalecidos e curados. E recebam neste momento, Jesus, esta luz maravilhosa, esta energia limpa e clara, para que todos sejam curados. Que a paz envolva todos, Jesus, e seu amor seja a fonte de vida em nossos corações. Que essa paz nos envolva hoje e sempre. Eu queria uma pessoa no nosso grupo para fazer a prece de Cáritas em agradecimento por essa noite maravilhosa que tivemos. Quem poderia, por favor? Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amém. Uma boa noite a todos.